Irmãos, esta semana 22, fala sobre uma pessoa que no seu tempo era muito importante. Mais autoridade do que a pessoa do mesmo cargo nos dias de hoje. Nós vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 14, para podermos entender. Isto aconteceu no ano de 894 antes de Jesus nascer. Fala sobre um grande general de exércitos, Naamã. E o escritor desta semana para os Gêmeos diz que a cura vem pela obediência. Mas a gente vê aqui que Naamã não obedeceu, né, irmãos? Mas vamos para a leitura da palavra do Senhor e vermos aí o que Deus tem para nós. Uma passagem muito conhecida, mas a palavra de Deus é nova a cada manhã. E pelo poder do Espírito Santo, ela virá sobre novidade de vida para todos que estão ouvindo a palavra de Deus. Ela tem este poder. Diz assim o capítulo 5 de 2 Reis: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor rei e de muito conceito, porque por ele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, uma jovem, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abanas e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu senhor,
Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Irmãos, passagem muito citada sobre este grande homem, general de guerra de exércitos. Não é um general de hoje, né? O exército comandava tudo naquele tempo. Então ele andava ao lado do rei. E a Síria dominava nesse período aí. E havia um período aí, meia paz aí, porque o rei de Israel disse, ele quer romper comigo. Então havia aí um momento de paz. E Naamã significa em hebraico agradável, sendo ele sírio. E o rei da Síria até teve aí um tempo aí nas nossas eleições que houve chacota sobre ele, Ben-Hadad. E nesse período do ano 894, antes de Jesus nascer, acontece esse episódio. O que a palavra de Deus vem nos trazer nesse momento em nossas vidas que vivemos mediante uma pandemia, em que o mundo faz de tudo para controlá-lo, mas simplesmente uma pandemia tem parado o mundo e o mundo inteiro entrando em crise. Os grandes homens estão debaixo de um poder de um micróbio. A lepra, naquele período, irmãos, ela era tão poderosa, tão forte, que não tinha cura. A medicina não avançava. E ela era chamada de morféia, ou uma infecção crônica, não tem cura. O nome dela é bacilo de Hansen. Esse homem, pelo seu status, por ser um general ali bem paralelo ao rei, tinha de tudo, mas houve a saída da Síria para a guerra, houve Israel a saída para mesmo ato, e de repente Naamã, não sabemos o critério desse homem, mas Deus, sabedor de todas as coisas, tinha um plano, porque segunda Reis é colocado na palavra de Deus, que Deus abençoava Naamã, e ele era poderoso estrategista sobre a guerra. E a Síria era poderosa nesse período aí, que nós citamos nesse século. E ele leva uma jovem, que o seu nome não é citado na Bíblia, mas ela entra para a história do livro de Reis. Essa menina foi tirada da sua casa, da sua família, talvez já para a maioridade, 18, 17 anos, e Naamã a leva para casa, para a sua senhora, sua esposa, ter uma escrava. Veja a obediência de uma jovem e veja a indignação de Naamã. Naamã leva cativa, rouba e leva como escrava, sem salário, talvez vivendo, morando e comendo na casa desse grande general. Status, poder, homens aos milhares, dominavam o mundo com as estratégias ao entrar nos países menores, mas o seu status, a sua estrategista de guerra, ao chegar em casa, ao tirar a sua farda, por baixo havia lepra. A Bíblia não cita, mas
viajamos na nossa memória, e esse homem ao chegar em casa, os cuidados ao tocar na sua esposa, era leproso, não era afastado porque era uma grande autoridade, não se apresentava a lepra aos olhos das pessoas, mas ao ele despir-se para chegar no seu lar, aquele homem caía em trevas, trevas, trevas. O seu dinheiro, o seu status, o seu ouro, tudo que tinha, porque quando ele foi a Eliseu, irmãos, se calcularmos hoje, ele estava levando mais de 50 mil dólares, uma pequena fortuna, R$ 250.000, para doar ao profeta Eliseu. Ele leva essas coisas para agradar. Mas o que me chama a atenção é de uma jovem que em momento nenhum, talvez com a saudade do lar, do pai, da mãe, das irmãs, dos irmãos, ao ser retirada da sua terra, do seu convívio, para uma terra diferente, Síria, que adorava outros deuses. E ela sai da sua terra como jovem e chega em uma casa. E agora ela é tratada como escrava, serviçal da mulher de Naamã. A Bíblia não relata o nome dessa jovem, mas ela entra na história. E ela jamais criticou, ela jamais ficou zangada, ela jamais mostrou uma cara feia ou chateada porque era escrava. Ela servia de bom grado. E ela observou todo o movimento daquela casa. E ao chegar o general, e talvez ao vê-lo naquela situação, ela talvez não tinha autoridade de se dirigir àquele homem. Mas ela chega à sua senhora e disse: olha, se ele conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o sararia da lepra. O que eu quero trazer para nós, irmãos, é a obediência dessa jovem. A obediência e a fidelidade a Deus dessa jovem. Ela poderia estar orando: por que me roubaram? Por que eu saí da casa da minha família? Quantas noites eu choro para ver a minha família? A Bíblia não diz quantos anos ela ficou nessa casa. Mas havia um objetivo de Deus. Nós não sabemos os caminhos de Deus, mas sabemos que Ele nos deixa um caminho, que é Jesus Cristo. Esta jovem perseverou na fé, perseverou na obediência ao Deus dos céus, aos Deus da terra, e tudo que existe neste mundo está ao comando e às ordens do Deus Todo-Poderoso. Esta jovem se dirige à sua senhora, talvez humildemente, talvez com reverência, talvez com medo de ser repreendida, mas o Espírito de Deus estava sobre aquela jovem. E ela disse: olha, tomara que o meu Senhor fosse a Samaria, o profeta o curaria. E automaticamente, Naamã chegando em casa, talvez aquele sorriso no rosto como general, ali em casa mudava. Talvez a sua postura ali mudava. Talvez ele dizia no seu coração: tenho tudo, sou grande na frente do meu rei, mas de noite, quando chego no meu lar, não sou nada. Porque não havia cura para ele. Só Deus para operar o milagre. E a mulher de Naamã falou: Naamã, a jovem que veio de Israel cativa, falou assim, assim e assim. Naamã, no desespero, procura o seu rei e ele manda uma carta para Israel, o rei de Israel. O rei de Israel fica indignado, ele quer romper comigo, ele quer entrar aqui e tentar destruir a nação.
E Eliseu soube o que estava acontecendo. E disse: por que você fez isso? Havia um hábito, povo judeu, hebreu, quando ficava zangado, rasgar a roupa. Quer dizer, era o total da ira deles. Rasgar a roupa, rasguei a roupa. Quer dizer, sai de baixo porque estou irado, estou invocado. Mas Eliseu soube. E eu fico meditando a confiança desse homem. Esse era um homem de Deus que recebeu porção dobrada do profeta Elias, dado por Deus, pela sua persistência. E agora Eliseu diz: manda ele vir falar comigo e saberá que há profeta em Israel. A confiança em Deus, o que esse homem iria fazer? Se abriu o Jordão, seria simples para ele. Se ao ser tocado o seu corpo num cadáver ressuscitou. O homem de Deus, profeta da nação de Israel. Mesmo um homem desse, a nação não estava bem. Mas esse homem foi até lá. E esse homem, como a sua postura, como um grande homem que poderia dar uma ordem e varrer ali a casa de Eliseu, ele vai lá e Eliseu nem sai para recebê-lo. Logicamente ele esperava que ele viesse ali, fizesse uma encenação, alguma coisa, mas ele mandou Geazi, o seu servo lá, fala: avisa ele lá para ele se banhar no Rio Jordão. Ao chegar a notícia a ele, se banhar no Rio Jordão? Talvez ele olha para os seus oficiais e não entendo. Rio Jordão, barrento, águas sujas. Tem 2 rios lá na Síria. Segundo relatos, eram mais águas cristalinas da atualidade naquele período. Por que não me banhar lá e banhar-me aqui? E a Bíblia diz que ele saiu indignado, resmungando. Talvez Eliseu passou pelo risco desse homem retrucar e mandar os soldados invadir ali, destruir a sua casa. Mas ali estava um homem, profeta de Deus. Talvez Deus tivesse revelado a ele o que ele trouxe para agradar Eliseu. Diz a ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes e ele ficará limpo. Simples assim. Mas no caminho para voltar para a Síria, os oficiais, vendo aquela situação, falaram: meu pai, meu senhor, se ele mandasse, pedisse algo difícil para o senhor não faria? Faria. Talvez os ânimos durante uma certa caminhada não falaram na hora, mas deixaram passar um pouquinho, e ele disse: faria. Então o que custa dar 7 mergulhos? Custa nada, vamos tentar. Quer dizer, não houve uma obediência, houve uma indignação, o homem ficou aborrecido. Ele esperava um tratamento de general, algo melhor. Mas Deus, irmãos, graças a Deus que aqueles homens que estavam ao seu lado, talvez sentiam e viam o sofrimento de Naamã, e se compadeceram. O que custa dar 7 mergulhos? Já estamos aqui mesmo. Foi esses homens, como nós falamos, fizeram a cabeça de Naamã, e ele mergulhou. No 7º mergulho, a palavra de Deus diz que ele estava limpo e sua pele como de criança, nova. A obediência daquela jovem, eu acredito que depois o general deve ter levado essa jovem de volta para o seu lar,
porque ela, no período que ficou lá, foi benéfica. Então, irmãos, não importa a situação, não adianta reclamar. Aonde nós estivermos, não adianta reclamar. Estamos num período difícil. E o período dessa pandemia, onde pega todo o governo, os países que vacilaram. Talvez no fim do verão o Brasil pudesse ter acabado a sua pandemia, a curva descido, porque ele não prolifera no verão. Mas janeiro já estava aqui dentro do país. Fevereiro, carnaval, era aí o momento dos governantes dizerem: não há carnaval em todo o país. Então talvez no fim do verão nós não estivéssemos na situação que nos encontramos no dia 31 de maio, onde essa curva não consegue descer. Todos os lugares estão abrindo. O prefeito de São Vicente liberou algumas restrições. Cada um deve trazer a sua água individual, não tomar no bebedouro, porque todo mundo mexe. Tem algumas restrições, mas estão mudando as coisas por 1 milhão de habitantes. Isso é para enganar, irmãos. Morrem 1.000 pessoas diariamente. Nem sei quanto está no dia de hoje a quantidade dentro do estado de São Paulo. E no Rio de Janeiro, onde o carnaval é o top, parece que está aí o pior. Então, irmãos, algumas igrejas já estão abrindo, mas nós estamos preocupados. Não é medo, não, irmãos, não é medo. É prudência, porque a palavra de Deus diz: Deus não se responsabiliza pela imprudência do seu povo ou dos seus filhos. A imprudência leva. Você não vê esse vírus, essa praga, essa maldição, mas ela está vindo ao mundo, irmãos, para que a humanidade desperte. Há culto na casa do Senhor quarta e domingo, mas a obediência está longe, e nós ficamos em casa por qualquer coisa, e agora temos saudade da casa de Deus. Quando o povo foi levado cativo pelos babilônicos, ficaram 70 anos, saudades das ruas de Jerusalém. Assim vivemos hoje, saudades, queremos ir para a casa do Senhor e não podemos. Para mim estar aqui, irmãos, é uma luta, porque eu sou de risco. Mas eu dou graças a Deus que esse mês de maio, a mais alta minha foi 120, e sexta-feira estava 90, então eu dou graças a Deus. E todas as minhas orações eu peço a Deus que sare as minhas enfermidades, que tire as minhas dores e que tire toda a força maligna que está dentro do organismo. E levou-nos a fazer culto no lar, a lermos a palavra de Deus. Então, irmãos, o segredo está em obedecer. Não estou dando mérito a Naamã de maneira nenhuma. A Bíblia diz que ele saiu indignado, aborrecido. Mas chama a atenção dessa jovem que continuou na obediência ao Deus do céu, e os seus olhos abriram o coração. Ou o que nós cantamos, quer dizer, que os olhos venham abrir a nossa alma, que vivemos momentos difíceis, que queremos ouvir a palavra de Deus na casa do Senhor, e está difícil. Então, irmãos, esse período da pandemia, pelo que eu vejo, fico analisando, agora estão pondo por milhão, só que nós somos 210 milhões, é muita gente. Mas a Espanha tem 6 mil por milhão, a Espanha tem 50 milhões de pessoas, 4 vezes menos que o Brasil. Então lá parece que tem mais gente. Então, vendo todo o noticiário, olhando, esses dias alguém ligou para a Beth pôs no meu WhatsApp para orar por o genro de um irmão lá, e a filha está infectada, está em casa, o genro está entubado, e ao mesmo tempo agora
está tendo transfusão de sangue. Como é que é? Dá o nome? Quer dizer, está grave, mas nós estamos orando. E iremos orar daqui a pouco por essa família. Então, irmãos, o Japuí deve ter aí 20, 30 pessoas, nós não sabemos. Aqui nessa rua tem uma pessoa, mas ninguém sabe. Está infectada. E quantos não estão? Mas a gente não vê nada. Na família não tem ninguém. Então a gente está tirando de letra. Mas, irmãos, ela é perigosa. Ela é perigosa. Só poderemos nos aperceber o momento que alguém do lado seu estiver contaminado. São Vicente não tem lugar para pôr pessoas. Está tudo lotado. Soube de um caso aqui no Rio Branco. Não tem vaga em São Vicente. Está indo para o ABC. São Caetano, ali, São Bernardo, para aqueles lados. Está mal o senhor. Então, irmãos, isso aí está vindo mesmo, é para arrebentar os idosos. Então os idosos têm que tomar cuidado. Quem tem doenças crônicas, tome cuidado, porque o organismo está fragilizado. As crianças pegam, os adolescentes pegam, os jovens pegam e nem percebem que pegaram, mas são aí multiplicadores. Então que Deus venha ter misericórdia, mas isso está vindo, irmãos, como o mundo fala. Nos deram um limão. O que importa é que nós possamos fazer dela uma limonada e sairmos vitoriosos, abençoados desse período que estamos vivendo. Já estarei encerrando, irmão, mas eu queria trazer aqui, lá no livro de Evangelista João, capítulo 3, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pois o que é nascido da carne será sempre carne, e o que é nascido do Espírito será sempre Espírito. A água, irmãos, não é o tanque que você é batizado. Não é as águas do Rio Jordão que João Batista veio batizando em seu nome. A água que limpa pecado não é esta água. A água que limpa pecado é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse: é necessário nascer de novo. E ele coloca: nascer da água e do Espírito. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é esta palavra que nos lava a cada dia. A importância de ler a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus e a Bíblia é a palavra escrita para lermos, e a cada dia que nós lemos, nós vamos nos limpando segundo a palavra de Deus. Então, nesse período que você é lavado, acontece o milagre do Criador. É o novo nascimento. Nascer do Espírito. É a mudança do cristão mediante a palavra de Deus. Então agora ele é uma nova criatura no Espírito. Porque o céu é excelso até o fim. Cada um de nós é até o fim. Mas aquele que nasce da palavra de Deus, que é a água que limpa, sois limpos pela minha palavra. E ao nascer de novo, Deus faz isso daí. E dá-nos o Espírito Santo, que faz em nós uma obra de novo nascimento, pelo poder do Criador. Por isso ele é Pai. O batismo nas águas, que foi começado por João Batista, ele dizia: eu, João, vos batizo com água. Após mim vem um que tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. E às vezes as pessoas traduzem com o Espírito Santo com fogo, porque é labareda. Não, irmão. João não estava dizendo isso.
Ele tem poder para batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. Jesus disse: eu tenho um batismo. Era a cruz. Ele ia morrer. Quer dizer, a palavra batismo, ela pode ter muitos significados. E João, a palavra de Deus ali, ela complementa. Ele tem poder para tirar a palha. Ele limpa a palha. E a palha serve para ser queimada. Então ele tem poder para salvar e poder para queimar. E os irmãos sabem que o final é fogo. Então ele tem poder para batizar com água e batizar com fogo. Pois ele disse: eu tenho um batismo. E se referia a morrer na cruz do Calvário. Mas às vezes a gente ouve uma interpretação: ele tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não. É o poder de batizar para salvar e poder de batizar para condenar. É que as palavras são colocadas e as traduções que vêm trazem de uma forma que a gente tem que tomar cuidado. Então você vai lendo e vai vendo. Ele tem poder para tirar a palha. E a palha só serve para ser queimada. Você é trigo, e aí o mundo está cheio de palha. E quem não virar trigo será queimado. Então ele tem esse poder para condenar. Por isso ele diz: apartai-vos de mim, né? Onde é o fogo que vai arder para todos sempre. Então, irmãos, a fé vem pela palavra de Deus. Por isso, leia a palavra de Deus. Ela vai te lavando dia após dia. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? E ele disse: Pedro, tu não vai lavar meu pé? De maneira nenhuma. Jesus falou: deixa, Pedro. Deixa. Não, eu quero que me lave todo. Não, você já está limpo pela minha palavra. A palavra de Deus lava, irmãos. Ela é uma água que purifica o ser humano. Mas enquanto vivermos neste mundo, os nossos pés estarão sempre contaminados. Por isso, temos que estar sempre lendo a palavra de Deus para mantermos-nos limpos. Esta palavra tem poder para limpar. Mas o segredo está apenas em 4 situações. Primeiro passo é ouvir. Alguém pode dizer: Senhor, mas eu não consigo ouvir. Hoje já tem pessoas fazendo sinais, então não tem para onde correr, né? Segundo, obedecer. Então, ouvir o quê? A palavra de Deus. Surge algo maravilhoso: fé na pessoa de Jesus Cristo. Obedecer o quê? A palavra de Deus. É isso aqui, ó, a palavra de Deus. Obedeceu aqui, obedece a Jesus Cristo, que é a palavra de Deus também. Terceiro, ser limpo por água da palavra. É ela que nos limpa, é ela que nos purifica. Porque ao crermos já estamos selados pelo Espírito Santo. Ao crermos já recebemos alguma coisa maravilhosa na nossa vida, lavados no sangue de Jesus. Agora é preciso se manter limpo. E a única coisa que nos mantém limpo é a palavra de Deus. Aqui você erra porque não conhece a Escritura. Jesus disse que o povo dele errava por não examinar. É o que nos faz falta hoje, examinar. Mas quanto mais examinarmos, mais facilidade para obedecer. Então acontece algo maravilhoso: nascer de novo, como uma criança nasce, limpa, pura. É isto, mesmo que a impureza vive em nós, mesmo que as situações ruins vivam em nós, nós está todo dia: Senhor, me purifica, me lava, tem misericórdia de mim. Temos que estar pedindo, irmão, que o mundo está aí e nós vivemos em um mundo contaminado. Pegamos a lepra do passado, não tem cura. Deus poderia curar, curou. Hoje a lepra é o pecado que vive no mundo. A humanidade não tem poder para tirar a enfermidade do mundo, mas Jesus Cristo veio
para sarar, para tirar a lepra. Só que para ele tirar a lepra, não é preciso mergulhar 7 vezes ou tomar um banho, mas é se lavar pela palavra de Deus. E aí vai acontecendo o milagre. Vem a fé. Obedecer a esta palavra. Somos limpos porque já fomos quando cremos, pelo poder de crer, pelo sangue de Jesus Cristo, e completa em nós um novo nascimento. Ao descer ali, é para você fazer parte da igreja de Jesus Cristo. O segredo de tudo, irmãos, é obedecer. Eu ouvi falar um testemunho há muitos anos atrás, que um homem, ele passando por uma casa, grande festa, de repente ele vinha do culto, grandes festa, ele passou em frente àquela mansão e de repente saiu umas pessoas chorando e gritando, e a mulher viu ele todo de branco. Doutor, entra aqui, minha filha morreu afogada na piscina, criança de 2 anos. Mas ele não estava de branco, e a mulher pensou que era um médico. Ele era analfabeto, esse homem. E ele foi, doutor, ele foi. Chegou lá, puseram a criança lá, ele pôs as mãos e a criança ressuscitou. Esse homem dessa família, presidente da Petrobras, chamou ele e falou: não, eu sou um pastor. Não, você vai tal dia, em tal lugar, assim, eu quero conversar com você. E ele foi. Ao ser recebido no escritório desse presidente da Petrobras brasileira, esse homem dando seu testemunho, ele disse: você vai ser técnico na Petrobras. Mas eu não tenho estudo, você vai ser técnico. E ele falou: nunca ganhei um salário desse. Ele só ia lá, ficava lá, ficava o dia todo lá. E ele dizia assim: eu não sei escrever, não sei fazer nada, eu só conheço 4 letras: O, B, D e C. Aí ele falou: só conheço as 4 letras. Obedecer, 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 obedecer. Ele obedecia a Deus, ele obedecia a palavra de Deus. E Deus preparou. Ele foi abençoado. Há muitos anos eu vi esse testemunho. E ele citou o nome na época do presidente da Petrobras, aqui no Brasil. Então, irmãos, o segredo está em obedecer. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais um louvor para encerrarmos este culto em nome de Jesus Cristo.